post aí, confirma aí para mim, certinho. Às 9 horas, né? 9 horas nós vamos ter o café da manhã ali no ginásio. E depois tem umas brincadeiras. Vamos lá, pessoal. Os adolescentes aí de 11 a 15, Fernanda. De 11 a 15? De 12 a 15? Isso. Pode ir lá, pode acompanhar o Juliano, que vai ter uma palavra específica para vocês lá na casa, pessoal. Tem uma palavra aí específica para vocês. Vocês podem acompanhar lá o Juliano e a Fernanda, está lá na casa. E vamos lá, pessoal. Amanhã nós temos aí a ceia, às 9h30 da madrugada. Então amanhã nós temos a ceia pela manhã. E depois nós teremos, então, à tarde, às 18 horas, nós também teremos aí o culto, tá bom? Vamos lá, pessoal, abra comigo aí no livro de Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, vamos lá? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês hoje, e a Ana Clara iria compartilhar uma palavra, mas aí ela teve alguns intempéries lá, alguns imprevistos, mas hoje à tarde, Deus colocou essa palavra no meu coração, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, todos acharam aí? Cadê a Bíblia de vocês aí? Gênesis 15, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão: a mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu, e conta as estrelas, e será que podes? E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Senhor, obrigado, é a tua palavra, que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração nessa noite. Nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, que ninguém saia desse lugar da mesma forma que chegou, mas que essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma, trazendo cura, trazendo restauração, fazendo um milagre dentro de nós, em nome de Jesus, amém? Sabe, queridos, essa é uma palavra muito interessante para nós. Se você tiver uma caneta, um papel, se você puder anotar algumas coisas, marcar aí na sua Bíblia, é uma palavra muito interessante, que a palavra de Deus, quando ela veio para Abraão, e a primeira coisa que a palavra de Deus ela fala assim: depois desses acontecimentos. E a pergunta é: quais acontecimentos são esses? Eu não sei se quando você lê a Bíblia, ou você escuta algo, você faz algumas perguntas, e a primeira pergunta que vem no meu coração é: quais são as coisas que aconteceram? E a primeira coisa, antes de nós fazermos aqui, pontuar algumas coisas, fala assim: depois desses acontecimentos, primeira coisa, lá no capítulo 12, primeira coisa, ele enfrentou o quê? Uma fuga para o Egito, ele enfrentou fome, depois ele enfrentou ali uma mentira por causa da sua esposa, ele teve uma briga com seu sobrinho chamado Ló, uma separação. No capítulo 14, ele enfrenta guerra com 4 reis. Então Abraão aqui, ele enfrenta muitas coisas, e a Bíblia diz assim, depois dessas coisas. E eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, para todos nós que estamos aqui: quais coisas são essas? Depois de tudo que você enfrentou nesse mês de agosto, de julho, depois de tudo que você enfrentou, o que Deus quer falar com você hoje? A Bíblia começa a dizer assim, depois dessas coisas. Quais são as coisas que você tem enfrentado? A Bíblia diz que Abraão enfrentou fome, Abraão enfrentou perseguição, Abraão enfrentou 4 reis, Abraão teve que lidar com algumas mentiras ali, mas depois dessas coisas,
E depois de tantas coisas aqui, eu tenho certeza que você tem uma história e eu tenho uma história. Depois de tantas coisas que você enfrentou nesses dias, o que que Deus quer falar com você? O que que Deus quer falar comigo nessa noite? Eu coloquei o título dessa palavra: Deus está no controle de todas as coisas. Na verdade, a hora que eu enviei para Giovana, né? Na verdade o título é Levante a Cabeça, Deus está no controle. Aí a primeira parte, a hora que eu enviei, cortou, aí ficou só Deus está no controle. Mas aqui, depois de tudo, Deus fala assim para Abraão: Abraão, sai da tenda e levante os teus olhos. O que Deus estava falando para Abraão? Deus está no controle de todas as coisas. Não importa o que você está enfrentando hoje, você que está em casa, não importa o que você está enfrentando, Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero te mostrar por que Deus está no controle. Depois que Abraão enfrentou tantas coisas, tanta dificuldade, que ele enfrentou muitas coisas nesses dias. Eu não sei você, talvez para você chegar aqui no sábado, você tenha enfrentado tantas coisas, né? Alguns enfrentaram problemas financeiros, outros enfrentaram ali problema no trabalho, outros enfrentaram problema de saúde, problema até mesmo ali no trânsito. Eu não sei você, mas hoje, a hora que eu estava vindo, queridos, glória a Deus que não aconteceu, e eu estava com o vidro do carro fechado, e de repente, eu comecei a escutar um barulho de moto, mas eu olhava pelo retrovisor de um lado, do outro, eu não via moto nenhuma, e a hora que eu pensei em virar o carro, eu resolvi reduzir, e de repente o rapaz estava cortando, né, pelo lado errado, estava me ultrapassando pelo lado errado, e a hora que eu fui virar, ele estava no ponto cego ali do carro. A hora que eu fui virar, eu resolvi reduzir, e a hora que faltou pouco, queridos, para me bater, e ele ainda passou, porque ele estava do lado errado, que estava do lado direito, me cortando pelo lado direito. Ele ainda parou, xingou, pôs alguns dedos para mim e tal. Eu fiquei pensando: Senhor da glória, eu não sei se você já passou por isso, né? E eu fiquei olhando, falei assim, depois dessas coisas, eu cheguei aqui tal, até tremendo, né, tal, mas agradeci a Deus porque não aconteceu algo pior. Mas o que aconteceu com você durante essa semana? O que aconteceu com você nesse mês de agosto? O que aconteceu com você no mês de julho? O que aconteceu com você nesse ano de 2022? Então a Bíblia começa a dizer: depois dessas coisas, depois de tantas coisas, querido, hoje nós estamos aqui nesse lugar. Nós estamos aqui para entender algumas coisas que Deus tem para mim e para você. E a primeira coisa que eu aprendo, olha aí comigo no versículo 1, coloca o próximo, fazendo um favor. Deus, Ele fala comigo e Deus fala com você. Olha só, no versículo 1 diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra de Deus. Deus, Ele sempre vai usar o quê? Alguma circunstância para falar com você. Deus, Ele usa pessoas, Deus, Ele usa circunstância, Deus, Ele usa um acontecimento, mas Deus, Ele sempre vai falar conosco, querido. De alguma forma, Deus, Ele vai falar com você. Eu falo que Deus, Ele sempre tem os seus anjos, e esses anjos vêm em forma de pessoas. Então Deus, Ele sempre vai falar com você. Eu não sei, mas eu lembro, alguns anos atrás, eu estava orando no meu quarto. Eu ainda morava na casa da minha avó, e a casa da minha avó era muito pequena, então, logo assim, na porta do meu quarto, do lado já era a televisão, e domingo de manhã, eu estava muito preocupado. Alguém já passou a noite em claro aí, buscando uma resposta, ou foi só eu? Angustiado tal, e eu buscando uma resposta em Deus, e o meu primo, né, ele gostava de ir cedo, porque na casa da minha avó tinha parabólica, e na casa dele não tinha, e o meu primo gostava de assistir o Canal do Boi. Alguém já viu o Canal do Boi aqui, pessoal? Na parabólica? Não, gente, Canal do Boi, é muito bom, depois você assiste lá na sua casa, é muito bom, tem leilão o dia inteiro, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, tal, vendido, tal, era mais ou menos isso. O Canal do Boi é muito bom, queridos, né? Ou está vendendo vaca, ou está vendendo tapete persa. Então você vai lá essa noite, passa a noite inteira assistindo, e eu estava ali no quarto, de repente ele chega, ligou a televisão, de manhã, queridos, 7 horas da manhã, para assistir o Canal do Boi,
E ele assistia agronegócio, e eu pensava, meu Deus, né, tal. E eu lembro que aquele dia eu precisava de uma resposta. Eu estava no quarto, de repente começou um leilão, né, e algo me chamou a atenção, porque a pessoa que estava, o leiloeiro, né, estava vendendo ali, e ele estava vendendo um boi chamado Boi Medo. Ele começou a leiloar aquele boi chamado Boi Medo, e estava muito barulho, e de repente parece que a televisão parece que ficou num silêncio, parece que aquele boi colocou um respeito naquela arena, e de repente começou a leiloar, tal, eu não lembro mais qual era o valor, mas de repente aquele boi foi leiloado, tal, e eu fiquei muito intrigado, porque eu queria ver, né, como que era esse boi. Eu fui lá na sala, dei uma olhadinha, e aí parece que virou um silêncio ali na arena. Bom, passou, e eu fiquei com aquilo na cabeça a semana toda, né, e fiquei pensando, como que o medo, ele traz um silêncio dentro do nosso coração. E na segunda eu fui trabalhar, eu trabalhava no frigorífico e tal, e eu sempre lembrando, falei assim, gente, mas como que o medo, né, traz um silêncio dentro do coração e tal, e todo dia eu lembrava daquilo, né, como que aquele boi, ele traz um silêncio no coração, porque o boi chamava medo. Aí passou, quando foi no domingo, eu orando, no meu momento devocional, e eu falando assim, Deus, eu preciso de uma resposta e tal. Falei, já sei, vou ligar no canal do boi. Eu precisava de uma resposta, e eu fiquei pensando, né, tal, e eu sentei lá na sala e coloquei, né, no canal do boi, e fui assistir o canal do boi, queridos. Sabe o que aconteceu? Ouvi nada. Fiquei lá uns 10, 15 minutos, fui tomar um café, de repente o leiloeiro começou a falar assim, agora nós vamos leiloar a vaca chamada Esperança. A hora que falou assim, a vaca Esperança, eu falei, opa, peraí. Já peguei minha xícara de café, fui para a sala. Queridos, eu queria ver como que era a vaca Esperança. A hora que eu vi a vaca, queridos, o Boi Medo, ele era grandão assim, imponente, mas a vaca Esperança era magrinha. Eu fiquei pensando, falei, gente, essa vaca não vai valer nada. E de repente começou ali o leilão tal, da vaca Esperança, deu uma vontade de ligar lá e dar um lance, queridos, porque, você sabe, deixa eu falar algo para vocês, eu fiquei pensando, será que a esperança vale menos do que o medo? E começou o leilão tal, e de repente aquela vaca quase sendo leiloada pela metade do preço, mas no final, a vaca Esperança, ela foi vendida por um preço maior do que o Boi Medo. E eu fiquei com aquilo na cabeça tal, e algo falou forte no meu coração, queridos, que a esperança sempre vence ao medo. E Deus, ele falou muito forte no meu coração, que a esperança tem que ser maior do que o medo. Nós precisamos aprender algo, queridos, que a esperança precisa estar dentro do nosso coração. Nós não podemos perder a esperança, não podemos perder a nossa fé, nós podemos perder muita coisa nessa vida, mas a nossa fé, a nossa esperança, o amor, nós não podemos perder. O amor tem que ser aquilo que está dentro do meu coração e do seu coração. E tudo que nós formos fazer, queridos, o amor tem que estar dentro de nós. E eu estava lendo um livro essa semana, e me chamou muita atenção. Esse livro, ele vem contando a história de um pastor tal. Esse pastor, ele estava dando uma palestra numa igreja, e a hora que terminou, um rapaz chegou perto dele e falou assim, olha, você é aquele professor que o senhor licionava, ele era professor de faculdade, mas o senhor licionava em tal escola? Ele falou assim, licionava. E eu queria falar para o senhor que o senhor mudou a minha vida. Hoje eu também sou um professor de faculdade, e eu quero dizer que eu sou um professor hoje por causa do senhor. Ele falou assim, o senhor lembra de mim? Ele falou assim, não, eu não lembro de você. Ele falou, então eu vou te contar uma história, e o senhor vai lembrar de mim agora. Quando eu ainda estava no ginásio tal, eu vivia ali, e a minha família era uma família bem humilde, e eu tinha muita vontade de ter as coisas. Eu tinha um amigo que a família dele tinha uma condição financeira muito boa, e ele tinha um relógio, e ele ia com esse relógio para a escola tal, e um dia ele deixou aquele relógio em cima da carteira, e eu queria ter muito um relógio daquele, e eu peguei aquele relógio para mim, coloquei no bolso.
Então aquele meu amigo virou na sala de aula e falou assim: alguém pegou meu relógio. E o senhor olhou para ele e falou assim: você tem certeza que você veio com esse relógio? Ele falou: tenho. Não é igual eu, queridos. Um dia eu fui para a escola sem a mochila e briguei que alguém tinha roubado minha mochila na sala de aula. E aí deixei a escola louquinha que alguém tinha roubado minha mochila. Quando eu cheguei lá em casa, minha mochila estava lá. Eu tinha ido para a escola sem mochila. Alguém já foi para a escola sem a mochila? Ai, glória a Deus pela sua sinceridade. Então, assim, para vocês verem que isso acontece, né? Eu já fui para a escola sem mochila, queridos. E falei que alguém pegou minha mochila, né? Mas aí, o professor perguntou para esse menino e falou: então tá, então nós vamos perguntar novamente, se alguém pegou o relógio dele, devolva. E aí ninguém se manifestou. Ele falou: então nós vamos fazer diferente, já que ninguém se manifestou. Então ele pegou, colocou todos os alunos, fez uma roda, falou assim: agora eu vou pedir para todo mundo que eu vou revistar um por um, e se esse relógio estiver nessa sala de aula, nós vamos achar esse relógio. E pediu para que todos fizessem uma roda, tal, pediu para fechar os olhos, falou assim: e eu quero que todos os alunos fechem os olhos. Os alunos fecharam os olhos, ele foi passando de bolso em bolso, e de repente ele enfiou a mão no bolso daquele rapaz, achou, ele pegou o relógio, mas ele continuou a olhar todos os outros alunos. Quando ele chegou no último aluno, ele virou e falou assim: podem abrir os olhos. Virou para aquele aluno e falou assim: está aqui o seu relógio. E ele falou assim: olha, mas naquele dia, a hora que o senhor pegou o relógio no meu bolso, eu achei que o senhor ia falar para os alunos que tinha sido eu, tal, e eu ia ficar muito envergonhado, o senhor ia me denegrir ali perante aquela sala, tal, mas o senhor não fez isso. O senhor continuou olhando bolso por bolso e depois entregou o relógio. E aí o senhor não falou e o senhor continuou dando aula. E eu pensei dentro do meu coração: a partir de hoje eu quero ser como esse professor. Aí o professor falou assim: eu lembro dessa história. Sabe por que eu não lembro de você? Porque na hora que eu fui olhar todos os bolsos, eu também fechei os olhos. Por isso, eu não lembro de quem era a pessoa que tinha pegado. Porque o amor, ele encobre todas as transgressões. E é isso que Jesus ele fez por mim e por você, querido. Então, o verdadeiro amor, ele não expõe as pessoas. Ele falou assim: olha, eu só sei da história, mas eu não lembrava de você, porque eu também fechei os olhos. Independente dos nossos erros, Jesus ele vem e encobre o meu e os seus. Sabe, esse é o verdadeiro amor. Então aqui, a primeira coisa, Deus ele fala com você, e Deus ele fala comigo. E Deus ele vai continuar falando, queridos. Não importa o que nós viemos a fazer, Deus ele me ama, Deus ele te ama. Deus ele ama a sua vida, e Deus ele ama a minha vida. Eu fico olhando, né, eu fico pensando, uma criança recém-nascida, eu ainda não sou pai, mas eu fico pensando, é uma criança, o pai vai lá, cuida dela, tal, beija, e de repente o pai e a mãe passam a noite inteira sem dormir, ela chora, grita, e o pai vai lá no outro dia, cuida dela, e o que a criança dá em troca? Algum pai aqui já cuidou da criança, foi lá, limpou ela, deixou ela bonitinha, e na hora que ela estava prontinha, o que ela faz? O que ela faz, gente? Suja, né? Eu não sei, aqui alguns pais, às vezes o pai, né, vai limpar a criança, a hora que limpa ela, né, recebe um jato bem, ou uma rajada, mas aí o pai vai lá, limpa, tal, deixa prontinho, a hora que está prontinho de novo, o que ele faz? Faz novamente. O que aquela criança fez para o pai amar ela? O que aquela criança fez? Nada. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele faz o quê? Ele cuida. Ele cuida. Então a primeira coisa, né? Deus ele fala com você no meio de todos os acontecimentos. Deus vai usar a circunstância, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar o momento, Deus vai colocar algo na sua vida e você vai entender que é Deus falando com você. Deus, ele fala com você. Quer ver uma outra coisa que eu aprendo? Vamos lá, coloca o próximo. Deus tem uma palavra específica
O que é uma palavra específica? Aquilo que Deus fala para um, não é o que Deus tem para outra pessoa. Deus tem uma palavra específica para você, e você entende que é Deus falando com você, e essa palavra específica tem 3 coisas, vamos lá, a primeira coisa que eu coloquei, não, pode voltar, fazendo um favor, porque eu não coloquei aí, isso, 3 coisas, a primeira coisa, olha comigo lá, no verso 1, essa palavra específica, isso, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor numa visão e disse, não temas, a primeira coisa, não tenha medo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então a primeira coisa, Deus ele tira o medo do nosso coração, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o quê? Todo medo, por isso que lá no Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que? Descansará. Em Josué capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, olha Josué, meu servo Moisés é morto, e ele fala, eu falo assim, Josué, não tenha medo, ele fala 3 vezes, não tenha medo, queridos, o medo ele nos paralisa, o medo ele nos escraviza, né? Eu não sei se você em algum momento da vida já teve medo, eu não estou falando aquele medo que te protege, um exemplo, se você chegar perto de uma cachoeira, você vai cair tal, mas aquele medo que te paralisa, aquele medo que te escraviza, você tem medo. Eu lembro uma vez, querido, nós fomos fazer um evangelismo, lá em Goiânia, e nós fomos fazer um evangelismo, e o evangelismo era dentro do ônibus, então, era no ônibus tal, então a gente ia de um ponto ao outro dentro do ônibus, e o evangelismo ali era o seguinte, né, a menina ela fingia, né, que estava grávida tal, e ela pedia para sentar na cadeira, e de repente, a gente ia, falava alguma coisa, Léo, você me ajuda aqui? A gente ia, virava e falava assim, não vou sair não, senhor, você está mentindo, e a gente começava a xingar ela tal, e em determinado momento, o menino chegava mancando da perna, e ele pedia para sentar, e a gente falava, não, seu aleijado, você não vai sentar aqui não, tal, era para chamar a atenção do pessoal. E a hora que a gente conseguia chamar a atenção do pessoal dentro do ônibus, a gente fala assim, não pessoal, isso aqui a gente está só encenando, porque nós queríamos chamar a atenção de vocês, porque nós queríamos falar do amor de Deus para vocês, tal, era mais ou menos isso a ideia. Só que teve uma hora que deu errado, queridos, o menino tal chegou, né, e tinha um menino que ainda não tinha experiência, e falou assim, não, deixa eu fazer, e a hora que ele foi fazer tal, e tinha um rapaz, e ele começou com racismo ali, né, ser racista ali com o rapaz, e ele começou a xingar o rapaz ali, o pessoal do ônibus pegou ele, bateu nele, e aí quando a gente foi fazer o outro evangelismo, eu perguntei para ele assim, você quer fazer? Ele falou assim, não, ele falou assim, pode fazer você, e aquela hora ele travou, tadinho, né? Ele nunca tinha feito, ele ficou com medo, eu falei assim, não, mas é porque você tem que saber a hora de parar, tal, né, então às vezes, queridos, o medo, né, ele toma conta do nosso coração. Eu lembro que o Gustavo, nós fomos para o shopping, a hora que chegou no shopping, o Gustavo travou, ele não conseguia nem andar, queridos, porque o medo ele paralisa, o medo ele escraviza. Então, a primeira coisa que nós precisamos vencer é o medo do novo. Nós temos medo do primeiro dia de emprego, nós temos medo do primeiro dia da faculdade, primeiro dia da escola, nós temos medo do dia de amanhã, e eu não sei você, mas quando começou a pandemia, eu sentei lá na sala de casa e falei assim, o que vai ser amanhã? Você ligava a televisão, né? Aquele medo tomou conta, não só aqui de Araguari, mas do Brasil, tomou medo, né, do mundo inteiro, o povo ficou com medo, nós ficamos escravizados. Quer ver outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, querido? Lá no versículo diz assim, não temas Abraão, eu sou teu escudo, Deus é a sua proteção, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás abalado, porque Deus é seu escudo, amém? Quando você acordar de manhã, pega a palavra de Deus, ore a palavra, pega o Salmo 91 ali, coloca, olha, o Senhor é meu escudo, a minha fortaleza, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, tu dirás, tu és meu Deus, minha fortaleza, meu refúgio, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado, não temerei a seta que voa, nem a peste que se propaga, porque eu sei que o Senhor me cuida de mim.
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes também não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nem a fome, nem a escassez, porque sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Você não é um vencedor, você é mais do que vencedor. Quantos estavam aqui o dia que eu expliquei o que é ser mais do que vencedor? Deixa eu ver. Ninguém lembra o que eu expliquei, ser mais do que vencedor? Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Você já parou para analisar o que é ser mais do que vencedor? Então eu vou lembrar vocês o que é ser mais do que vencedor. Você já viu um lutador de MMA, um lutador de boxe? Ele vai lá, entra no ringue, ele luta, tal, e de repente, termina a luta, ele é vencedor, mas você olha para a cara dele, está como? Destruída, tal, ele ganha o cinturão, vai lá, pega na mão dele, levanta ali e tal, é vencedor, você olha para a cara dele, que jeito que está? E ele ganha ali, né, alguns milhões, ele pega aquele milhão, leva para casa, a esposa está em casa, pega aquele milhão, vai gastar no shopping, ela é o quê? Mais do que vencedora. Ele foi vencedor, não foi? Foi, mas a esposa é o quê? Mais do que vencedora. Então, queridos, Jesus, ele venceu na cruz do Calvário, mas ele deixou uma herança para mim e para você, e nós somos o quê? Mais do que vencedores. E isso é ser mais do que vencedor. Quantos vencedores tem aqui nesse lugar? Eu sou mais do que vencedor. Você é vencedor ou você é mais do que vencedor, querido? Mais do que vencedor. Outra coisa que eu vejo, fala que Deus é nosso escudo, e Ele é nosso o quê? Proteção, Ele nos protege. Deus, Ele nos protege, Deus te protege, amém? Deus vai te proteger em todo o tempo, querido. Deus vai proteger a sua vida, a proteção do Senhor. Agora, quer ver outra coisa? Coloca aí para mim. Isso, a limitação homem, nós colocamos limites na nossa vida. Lá no versículo 2, versículo 3 diz assim: respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filho, o herdeiro na minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedes descendência. Então ele fala, nós colocamos o que? Limite. Deus remove os limites da nossa vida, amém? Deus vai te dar coisas grandes. Então a primeira coisa, uma direção de Deus. A Bíblia fala que Deus levou ele para fora. Então Deus tem coisas grandes para nós. Coloca o próximo, fazendo um favor. Deus vai nos levar a romper limites nesses dias. Olha lá, como Deus trata esse problema da limitação. Primeira coisa, lá no versículo 4, Deus nos leva para fora, Deus nos conduz. Quer ver outra coisa? Deus manda ele levantar a cabeça, olha para o céu. Sabe, querido, nós precisamos levantar a nossa cabeça, levante a cabeça. Deus está no controle de todas as coisas. Tem um versículo que eu ainda preciso aprender, que diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que você está atravessando, mas de alguma forma isso vai cooperar para que Deus abençoe a sua vida, amém? De alguma forma, a Bíblia diz que tudo coopera. Então a primeira coisa aqui que eu vejo, né? Deus, ele remove as nossas limitações, e ele fala assim, Abraão, levante a sua cabeça, levante a sua cabeça. E para nós terminarmos nessa noite, coloca o próximo, fazendo um favor, eu não sei quem está lá no Data Show, né? Para nós refletirmos e praticarmos desses dias. Quantos querem refletir e praticar, queridos? Não adianta só refletir, nós temos que praticar. Primeira coisa, Deus vai quebrar os limites. Sabe, às vezes nós somos limitados com algumas coisas, nós temos medo do novo, às vezes tem uma barreira que nós temos medo, mas Deus quer nos levar além. Eu fico pensando que alguns limites que são colocados, alguns comportamentos limitadores. Então às vezes nós pensamos que nós não somos capazes. Essa coisa de pensar que eu não sou capaz de fazer, eu não sou capaz de ir.
Às vezes o pessoal, fala, a gente trabalha com teatro, eu já trabalho com teatro 25 anos, e terça-feira nós fomos fazer um teatro lá no ginásio. Queridos, parece que era a primeira vez que eu estava fazendo, e antes de sair de casa eu fiquei pensando, assim, nossa Deus, para que eu aceitei isso? Nós vamos fazer teatro aqui, quinta-feira, queridos, não, sexta, aqui na escola. Eu, dentro de mim, falo assim, para que você aceitou fazer isso? Parece que, se nós não rompermos, querido, mas se isso não acontecer, eu fico pensando, eu quero ir na força do meu braço. Então você olha, sabe, eu fico vendo, toda vez eu penso, eu estou aqui, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, e Deus vai nos levar a romper. Certa vez, Deus chegou para Josué e falou, Josué, meu servo Moisés é morto, agora é você. Imagina, queridos, Moisés é aquele que abriu o mar, agora Josué pensa assim, como que eu vou substituir alguém que abriu o mar? Então ele pensa, algo limitador, então ele fala, olha só, as coisas vão acontecer na sua vida, algo vai acontecer na sua vida, amém? Põe isso no seu coração, algo vai acontecer na sua vida. Abraão já era velho, ele pensava, olha, não tem mais nada para acontecer, algo vai acontecer na sua casa, algo vai acontecer na sua saúde, algo vai acontecer na sua área financeira, algo vai acontecer no seu casamento, algo vai acontecer. Põe isso no seu coração, algo vai acontecer, sabe, algo vai acontecer nesses dias. Segunda coisa, as coisas vão acontecer na minha vida. Você pode pôr a mão no seu coração? Eu quero te dar 30 segundos. O que você precisa que aconteça na sua vida nesses dias? O que você precisa? Você crê que algo pode acontecer na sua vida, queridos? Você crê em milagres? Aqui, ó, as coisas vão acontecer. Outra coisa, o projeto de Deus é maior do que o meu. Às vezes que nós estamos precisando, eu fico olhando a história de Agar. Agar, queria só um copo com água, Deus deu uma fonte para ela. Ela estava querendo só um copo com água, ela falou assim, quem me dera se eu tivesse um copo com água para matar minha sede? Deus foi lá e deu uma fonte para ela. Às vezes nós estamos querendo um copo com água, Deus tem uma fonte para você e uma fonte para mim, amém? Então Deus tem algo maior. E outra coisa, para nós terminarmos, hoje Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas novas na nossa vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Sabe, queridos, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Se você puder fechar os seus olhos por um minuto, queridos. Se você puder colocar a sua mão no seu coração. Deus vai fazer coisas novas nesses dias. Aquilo que você não experimentou, aquilo que você ainda não vivenciou. Eu tenho certeza que nesses dias, no dia que se chama hoje, Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a sua vida. Algo novo vai acontecer nesses dias. Sabe, comece a orar. Fala, Deus, eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero viver os seus milagres. Eu quero viver o milagre do Senhor na minha vida. Eu quero viver o melhor do Senhor nesses últimos dias. Porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. O Senhor é poderoso para restaurar, o Senhor é poderoso para fazer um milagre nesses últimos dias. Senhor, nós queremos orar nessa noite, nós não queremos sair aqui da mesma forma que nós chegamos. Sabe, queridos, levante a tua voz, começa a pedir ao Espírito Santo. Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós queremos viver o melhor do Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. E nessa hora, Deus, colocamos o nosso coração diante do Senhor, que todo medo seja quebrado, que toda angústia seja tirada, que toda tristeza seja arrancada do nosso coração, mas que essa noite, Deus, nós venhamos experimentar o melhor do Senhor. Tira de nós, Senhor, toda incerteza, tira de nós toda dúvida, Senhor, mas fale ao nosso coração.
Fale ao nosso coração nessa noite. Precisamos ouvir a voz do Senhor, a voz que despedaça toda incerteza, toda incredulidade. Sabe, queridos, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Essa noite é noite de restauração, noite de cura. Você pode levantar a tua voz e pedir ao Espírito Santo: fale conosco, Senhor. Fale conosco nessa noite. Diga a Ele nessa noite, queridos. Diga a Ele. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus que nos fortalece. Você pode fazer essa oração, queridos. Você pode dizer para o Senhor: tu és o Deus que me sustenta, tu és o Deus que me fortalece, tu és o Deus que guarda a minha casa, minha família. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio na tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, o Deus que te fortalece, o Deus que cuida de você, amém? Olha aqui para mim, todos vocês. Levante a cabeça. Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou repetir. Levante a cabeça. Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, sábado que vem nós não teremos reunião, porque nós teremos um encontro. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, amém? Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor te fortaleça, querido.